Hoje à noite temos uma cena muito especial. Se você puder colocar aqui. Hoje à noite temos uma cena muito especial para nós nos debruçarmos sobre ela. Eu acredito, irmãos, que esse deve ter sido um dos momentos mais fortes que Jesus viveu com seus discípulos. Uma das experiências mais fortes e transformadoras, uma das experiências mais impactantes que os discípulos tiveram com Jesus. Um momento simples, porém profundo e transformador. E esta cena, é a cena que vocês estão vendo aqui, Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Esta cena está registrada no Evangelho de João, e alguns complementos desta cena nós podemos encontrar em Marcos, no capítulo 10, e em Lucas, no capítulo 22. E hoje eu quero te convidar a se juntar a mim para darmos uma passeada, digamos assim, por João 13, Marcos 10 e Lucas 22. Mas uma passeada fixados nesta cena, na cena do lava-pé que Jesus viveu com os seus discípulos. A cena, eu acredito que é conhecida por quase todos nós que estamos presentes aqui nesta noite, neste culto. O momento onde a Páscoa estava se aproximando e Jesus vai para uma refeição com seus discípulos. E o texto diz que, num momento, imagino eu, absolutamente inusitado para os seus discípulos, Jesus, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia, e Jesus coloca essa toalha na sua cintura, ele se abaixa, e então ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Esta é a cena que nós vemos em João, no capítulo 13, e que de uma forma tão especial impactou e transformou a vida daqueles discípulos. E da mesma forma que os discípulos foram fortemente impactados por essa experiência que eles tiveram com Jesus naquele dia, às vésperas da Páscoa, que nesta noite você seja profundamente impactado, inspirado, encorajado por Jesus. Amém? Glória a Deus. E é interessante porque a Bíblia faz questão, irmãos, de deixar claro que Judas, quantos recordam de Judas? Judas, aquele que iria traí-lo, ele estava presente naquele momento, para aquela refeição com Cristo. Jesus estava presente naquele lugar com Jesus e com os outros discípulos. E a Bíblia diz que Jesus lava os pés de todos os discípulos, inclusive os pés de quem? De Judas. Mas a Bíblia também narra que quando Jesus ele se aproxima de Pedro, chega nos pés de Pedro, e nós conhecemos a história, no momento em que Pedro ele olha para Jesus e fala assim: Senhor, você lavará os meus pés? Ele pergunta para Jesus: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus ouve Pedro, conhecendo já o temperamento de Pedro,
Jesus não o repreende. Jesus apenas diz para Pedro assim: Pedro, você vai entender. Pedro, calma. Fica de boa, fica tranquilo, porque você vai entender. Só que a história nos diz que Pedro, ele olha para Jesus e ele diz assim: não, Senhor, de forma alguma você lavará os meus pés. É o que Pedro diz para Jesus. Não, Senhor, os meus pés não. De forma alguma o Senhor vai lavar os meus pés. E imediatamente Jesus, olhando para Pedro, Jesus diz assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Daí Pedro também, ao ouvir aquelas palavras tão fortes, ele diz para Jesus assim: Jesus, então é o seguinte, me lava por completo. Não lava apenas os meus pés não, me lava todinho. Eu estou aqui, Senhor, me lava por completo. Lava o meu corpo todo. E a Bíblia narra que depois de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus olha para estes e diz: vocês me chamam de mestre, e vocês estão certos, porque eu sou o mestre. E Jesus continua e diz para os seus discípulos: se eu, que sou o mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Assim como eu fiz com vocês, que vocês façam com os outros. Você está aí, irmão? Você consegue imaginar essa cena? Jesus dizendo para os seus discípulos: vocês acabaram de afirmar que eu sou o Senhor e Mestre, e de fato eu sou. Então, assim como eu fiz com vocês, assim como eu procedi com vocês, que vocês possam também proceder da mesma forma. Que vocês possam fazer com outros assim como eu fiz com vocês. E depois de ter dito isso, Jesus olha para os seus discípulos e diz: bem-aventurado vocês serão. Diz assim comigo, irmãos: bem-aventurado. Outra vez, bem-aventurado. Vocês serão. Se vocês praticarem isso. Forte isso, né? Tão simples, tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, irmãos. O óbvio, muitas vezes, quando ele não é dito, ele não é compreendido, ele não é vivido, ele não é praticado. E hoje eu estou a fim de falar sobre o que é óbvio para os irmãos. Aquilo que é óbvio, irmãos, e que nós precisamos viver enquanto filhos de Deus e filhas de Deus. O óbvio, o simples, que é profundo, mas que nos transforma. Transforma não apenas a nossa vida, mas pode transformar também a nossa casa, pode transformar o teu casamento, pode transformar os teus filhos, ou melhor, por que não? O óbvio, o simples, mas que traz transformação para os nossos relacionamentos. E é interessante porque esse trabalho de tomar uma toalha, de tomar uma bacia, de se abaixar para lavar os pés, era um trabalho realizado por escravos. E quando não se tinha um escravo presente naquele lar, pastor Lapa, daí o menor era quem realizava esse trabalho, de pegar
uma toalha, uma bacia, de se abaixar para lavar os pés. Portanto, um trabalho que era realizado por escravos, quando um escravo não estava presente naquele lar, naquele ambiente, naquele lugar, se escolhia, portanto, o menor do grupo. O menor do grupo seria escolhido para fazer esse serviço. E é justamente Jesus que toma a toalha, que pega uma bacia, se abaixa e lava os pés dos seus discípulos. E após lavar os pés de todos os discípulos, Jesus faz uma pergunta. E essa pergunta está lá em João, no capítulo 13, versículo 12. Depois que ele terminou de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus faz uma pergunta para eles, para cada um deles e para todos eles. Jesus pergunta assim para eles: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês entendem o que isso significa? O texto diz que voltou ao seu lugar, Jesus voltou ao seu lugar, ou seja, Jesus voltou à mesa. E imagine comigo então, Jesus sentado na mesa, olhando para os seus discípulos, olhando nos olhos dos seus discípulos e perguntando para eles: vocês entendem o que eu fiz? Vocês compreendem o que eu acabei de fazer? Foi o que Jesus fez, irmãos. Jesus fez essa pergunta para os seus discípulos. E eu fico imaginando quantas coisas Jesus fez que nós não entendemos. Você está aí? Pegou no teu espírito? Se não pegou, deixa ele falar. Eu fico imaginando quantas coisas que Jesus fez ao longo da nossa jornada, da trajetória da nossa vida, quantas coisas Jesus fez que nós não entendemos, que nós não compreendemos. Quantas coisas talvez Jesus esteja fazendo agora mesmo, aí dentro de você. Coloca a mão sobre o teu coração assim comigo. Quantas coisas talvez Jesus esteja fazendo agora mesmo, nesses dias, na tua vida. Onde, pastor? Aí dentro de você. Quantas coisas o Senhor está abalando aí dentro de você, para que permaneça somente o que é inabalável? Quantas coisas o Senhor está tirando do lugar? Quantas coisas o Senhor está limpando aí dentro de você? Quantas coisas, quantos ambientes da tua vida, da tua mente e do teu coração o Senhor está lavando, o Senhor está arando, o Senhor está limpando, o Senhor está tocando. Eu tenho aprendido com o meu pastor, o pastor Luiz, que a maior obra que o Senhor está fazendo na terra, Ele está fazendo dentro de mim, dentro de você. Quantas coisas o Senhor está fazendo
nas nossas vidas muitas vezes, e nós não estamos nos atentando para o que Ele está fazendo. Ele já está fazendo, Ele já está pondo a mão dEle na nossa vida, e muitas vezes a gente continua reclamando. Me corrija, pastor Saulo, se eu estiver errado. São os que os judeus chamam de lashon hará, reclamando, murmurando. Deus está agindo na tua vida, Deus está agindo no seio da tua família, Deus está pondo a mão dEle dentro do teu cônjuge, Deus está fazendo algo novo na vida dos teus filhos, só que Ele não está fazendo da forma como você espera. Ele nunca faz da forma como nós esperamos, irmãos. Ele está fazendo do jeito dele. Por quê, pastor Beto? Porque Ele disse: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Eu não vou fazer do jeito que você está esperando, eu vou fazer do meu jeito. Mas por quê, Senhor? Porque é o melhor. Mas, Senhor, não tem mais. Eu sou o Senhor e Tu és o meu servo. Tu não tens que entender. Restauração sim, explicação nem sempre. Eu quero declarar nessa noite que a partir de hoje você vai começar a entender. Você vai começar a entender, você vai receber do Espírito Santo discernimento espiritual. Erga a tua mão no nome de Jesus. Você vai receber nesta noite discernimento espiritual. Você vai receber clareza do Espírito Santo. O Espírito Santo vai destampar os teus ouvidos espirituais. Ele vai tirar as escamas dos teus olhos. E você vai começar a ouvir o inaudível. Você vai começar a ver o mover espiritual e sobrenatural de Deus na tua vida. Você vai começar a ver a realidade dos céus invadindo a tua realidade, entrando ali no teu quarto, na tua sala de estar, no teu escritório, na tua empresa, no teu colégio, na tua indústria, na vida daqueles que você ama. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que toda a incredulidade caia por terra no nome de Jesus, irmãos. Que toda a incredulidade na nossa vida caia por terra no nome de Jesus. É engraçado porque a gente às vezes passa anos orando ao Senhor e clamando ao Senhor para que Ele venha, para que o céu desça, para que Ele se manifeste, para que Ele mude. Daí Ele começa a mudar. Ele começa a intervir. E você não está percebendo o que Ele está fazendo. Deus está constantemente, irmãos. O que, pastor? O que é isso aqui? Deus está constantemente agindo ao nosso redor. Constantemente. Eu afirmo para você que nesse exato momento na tua vida, Deus está agindo ao teu redor. E aí, pastor? Aí você tem que ficar atento para ver o que Ele está fazendo e ouvir o que Ele está falando. Para quê, pastor? Para que você possa se juntar a Ele naquilo que Ele já começou a fazer, irmãos. Por quê, pastor? Porque Deus sempre toma a iniciativa nas nossas vidas. Sempre quem dá o primeiro passo é o Senhor. Não sou eu, não é você.
Deus sempre está um passo à frente. Quando nós estudamos os 4 evangelhos, nós percebemos esse detalhe na vida de Jesus. Jesus sempre estava um passo à frente de todos, de qualquer um, inclusive dos discípulos. Porque Ele sempre quem toma a iniciativa. O trabalhar é dele, a obra é dele, o querer é dele. É Ele quem opera em mim o seu querer e o seu efetuar. Quantas coisas, irmãos, Jesus quis ensinar com a sua vida. Quantas coisas Jesus quis ensinar com a sua vida que nós não compreendemos ou que nós não aceitamos. Quantas coisas Jesus está tentando te ensinar nesses últimos dias, irmãos. A metade do ano já se foi. Estamos em agosto. Começamos o segundo semestre. Quantas coisas o Senhor Jesus quis te ensinar e está querendo te ensinar com a vida dele e você não está prestando atenção. E eu não estou falando apenas daquilo que você tem aprendido desse púlpito, dessa igreja, nas nossas escolas, em todos os ambientes de desenvolvimento e formação que nós temos aqui na igreja. Eu não estou falando apenas disso. Eu estou falando daquilo que o Senhor está tentando te ensinar no teu dia a dia, dentro da tua realidade. Lá onde Ele te plantou, lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá no meio do teu problema que você está vivendo. Você está interessado, e é interessante, porque eu já fiz isso, acho que todos nós, né? Quando a gente está no meio de um problema, o que a gente mais faz, sabe o que é, irmãos? Pedir para Deus para resolver o problema, sim ou não? É comum. A gente está enfrentando um problema, diante de um problema. A gente diz, Senhor, me dá uma luz. Senhor, me ajuda a resolver essa situação. Me ajuda a resolver esse problema. Senhor, que problema, eu não sei o que fazer. Quem já sentiu isso ou passou por isso? Todos nós, irmãos. Daí Deus nos vê chorando, clamando, orando, pedindo para Ele, Senhor, por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, peleja por mim, resolve esse problema. Eu tenho até amanhã para pagar essa conta, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu creio no Senhor. Daí tu crê, né? Tá precisando dele, né? Daí Ele está nos ouvindo, como nos ouviu muitas vezes. E Ele diz assim, ó, Beto, tu percebeu que todas as vezes, ou na maior parte das vezes, que você está no meio de um problema, enfrentando um problema, lidando com uma situação maior do que você não dá conta de resolver sozinho. Tu me pede para resolver? Mas Beto, escute, o que eu menos quero é resolver esse problema na tua vida. Mas como assim, Deus? E eu já briguei com Deus. Deus falou assim, Beto, eu não quero resolver, eu não vou resolver. Mas Senhor, e aí? Nem aí que eu quero que você, no meio do problema, você pare para ouvir minha voz. Tu está no meio do problema, querendo que eu resolva o problema por ti. Aí diz que me ama, diz que está, e eu já fiz isso, irmãos, várias vezes. Ah, Senhor, eu estou há mais de 20 anos, Senhor, te servindo como pastor. Senhor, eu tenho direito, Senhor, eu tenho direitos. Aí Deus, tu não tem. Eu quem conquistei por ti na cruz. Beto, o que eu mais quero é que você, no meio desse problema que você está vivendo, você faça o que é mais importante.
para mim. Foi o que Deus falou para mim, irmãos, por diversas vezes. Que é parar para me ouvir. Porque eu posso resolver esse problema assim, rápido e fácil. Mas para mim o mais importante não é resolver esse problema para ti. Ou te capacitar a resolver. Mas é que você aprenda algo nesse momento na sua vida, comigo. Que você possa, em meio a tudo isso que você está vivendo, você possa olhar para mim, você possa ouvir a minha voz, você possa confiar em mim, e você possa aprender algo comigo, algo novo. Amém, irmãos? Amém. Você está aí? Será que nós entendemos de fato, irmãos, o que esta cena representou? Não apenas para os discípulos, mas o que essa cena representa para a minha vida, para as minhas relações, para a maneira como eu sirvo a Deus, como eu vivo a vida que Deus me deu. Existe um contexto, um pano de fundo. E eu preciso te deixar ciente de forma clara sobre qual é esse pano de fundo. Jesus estava perto de partir, Jesus partiria. A conversa que os discípulos estavam tendo entre eles era a seguinte: Jesus vai embora. E nós vamos sofrer muito. Vai ter um sofrimento sem tamanho. Porque Jesus estava dizendo para eles: eu vou embora, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou sofrer, eu vou ser morto. E Jesus ainda olha e diz, nesse ambiente de desespero, de sofrimento, Jesus olha para eles assim ainda: e tem mais, um de vocês vai me trair. Eu vou embora, mas eu vou ser preso, vou ser açoitado, vou ser morto, e um de vocês vai me trair. O que é que você está querendo dizer, pastor Beto? É que eles estavam vivendo um ambiente de muita pressão. O cenário que eles estavam vivendo é um cenário de pressão. Os discípulos estavam caminhando com o seu amado mestre, que já tinha feito tantas coisas, realizado tantos milagres. E de repente, irmãos, Jesus está dizendo para eles: eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado e eu vou embora. Mas de forma muito clara, Jesus diz que existe um traidor. E lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 21, está escrito: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Então você imagina comigo os 12 discípulos sentados na mesa, todos com a mão sobre a mesa ou com o cotovelo. Ouvindo tais palavras sendo proferidas por Jesus: a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. E todos estavam com a mão sobre a mesa. Ou com o cotovelo, talvez. O cenário era de pressão, irmãos. E aí, o que acontece? O que é que acontece, pastor Beto, nesse momento de grande pressão? Num cenário de grande pressão? Sabe de uma coisa, irmãos? Sob pressão, nosso coração muitas vezes é revelado. Sob pressão, nosso coração muitas vezes é revelado. Você quer conhecer alguém de verdade? Você precisa viver um momento difícil
com essa pessoa. Estar com ela em um momento muito difícil que ela está vivendo. Estar com ela em um momento de grande pressão que ela está vivendo. Aí você vai conhecê-la. Dizem que nos momentos mais difíceis e nos momentos mais fáceis é onde nós realmente mostramos quem nós somos. E pastor, como é que funciona a pressão? Como que funciona a pressão? A pressão, irmãos, funciona como algo que coloca o que está dentro do coração para fora. Você está aí? A pressão funciona assim. Ela funciona como algo que coloca o que está dentro do coração para onde, pastor? Para fora. Por exemplo, se você tinha alguma coisa no seu coração apodrecida, ela joga isso para fora. Ela torna isso evidente. A pressão, ela mostra tanto as nossas fraquezas, mas também mostra as nossas virtudes. Quando nós estamos vivendo um momento de pressão, algo que não estava tão evidente, parece que se torna bem evidente. É o que acontece, irmãos, quando nós estamos vivendo sob grande pressão. O nosso coração é revelado. Aquilo que está no nosso coração é colocado para fora. Irmãos, não dá para você esconder quem você é quando você está vivendo debaixo de muita pressão. Quando nós estamos vivendo debaixo de muita pressão, o nosso coração é revelado. Quem é você de fato e como está no seu coração, como está o seu coração, é evidenciado. Fique em evidência. Eu pergunto para você nesse momento: você está vivendo um tempo de pressão ou de grande pressão na sua vida hoje? Se você está, fique atento ao seu coração, porque ele vai ser revelado. O seu coração vai ser revelado. Ninguém consegue esconder o que está aqui dentro, no ambiente de pressão. Ele vem à tona. As fraquezas são evidenciadas, mas as virtudes também. O cenário aqui, irmãos, era um cenário de vale. Por quê, pastor Beto? Porque dizem também que para você conhecer alguém de verdade, você precisa ter estado no monte e no vale com esse alguém. Você já esteve no monte ou no vale com alguém na sua vida? Com um amigo? Com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais? Você quer conhecer alguém de verdade? Você precisa estar no monte. Você precisa ter passado no monte e no vale com essa pessoa, para você de verdade poder dizer: eu conheço ele, eu conheço ela. E o cenário aqui não é de monte. O cenário aqui que os discípulos estão vivendo com Jesus é um cenário de vale. E o coração dos discípulos, de uma forma muito clara e evidente, é revelado. E aí, pastor, vem uma cena de revelação. E qual é essa revelação, pastor Beto? Abre comigo em Lucas, capítulo 22, verso 23 e 24. Verso 23. E eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. E surgiu também uma discussão entre eles acerca... Olha o coração sendo revelado, irmãos. Olha o coração sendo revelado aqui no verso 24.
capítulo 22 de Lucas. E surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Em Marcos, no capítulo 10, Marcos 10, 35, está escrito: nisso Tiago e João, os filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Jesus então olha para eles e diz: o que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Lucas 22. Marcos, perdão, que Lucas, Marcos, isso que eu estou. Marcos 10. Eu li Lucas, Marcos 10, verso 35, 36, agora o verso 37. Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe. Olha o absurdo, irmãos. Verso 39. Olha o absurdo da resposta dos filhos de Zebedeu. Podemos? Claro que podemos. Assustadoramente eles respondem: podemos. Ouvindo isto, verso 41, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Quem se indignou contra Tiago e João? Os outros 10 discípulos. Agora a pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta, pastor? É que tipo de indignação vocês acham que era essa que eles tiveram? A indignação não era: olha para isso, olha para esses dois, por que eles acham que é deles, ou que é eles? É uns filhinhos de papai, esse filho de Zebedeu. A indignação deles não era porque eles estavam querendo um lugar, não. A indignação era: por que o lugar é de vocês e não nosso, e não meu? Perceba o coração deles sendo revelado. Por que esse lugar é de vocês e não é nosso? Ou não é meu? A indignação não é de colocar que isso não faz sentido. A indignação dos 10 discípulos para com Tiago e João não é o seguinte: ó, ei Tiago, ei João, cara, o que vocês estão pedindo e falando não faz sentido. A indignação não era essa. A indignação é: eu que era para estar aí. A indignação não era porque era um absurdo, mas sim porque era um absurdo ser eles. Percebem? A indignação não é porque era um absurdo o que eles estavam pedindo e falando, mas é porque era um absurdo ser os dois, e não outros, e não eu. É nesse contexto, nesse coração revelado, que Jesus pega uma toalha e uma bacia. É nesse contexto, irmãos, aonde os corações estão sendo revelados, aonde a pressão está colocando para fora o que estava dentro do coração dos discípulos. É nesse contexto que Jesus pega uma toalha, pega uma bacia, se abaixa e então começa a lavar os pés dos discípulos e lava os pés de todos os discípulos. É nesse contexto. Percebem o cenário? Jesus não estava dando aqui apenas uma lição sobre o serviço. Jesus não estava aqui dando uma lição sobre o serviço. Jesus estava corrigindo uma distorção do coração. Pegou aí?
Jesus não estava aqui dando uma lição sobre o serviço, mas Jesus estava corrigindo uma distorção do coração. O coração, havia distorção no coração dos discípulos. O coração dos discípulos estavam desalinhados e precisavam ser alinhados ao propósito de Deus. Os seus corações estavam totalmente desalinhados, longe, fora do propósito de Deus. Aí vem Jesus, cria aquele ambiente de pressão. A pressão coloca para fora o que está dentro do coração de cada um dos discípulos. E aí Jesus começa então a alinhar os corações que estavam desalinhados. E é o que Jesus quer fazer nessa noite. Talvez você esteja vivendo um momento de grande pressão na sua vida. E sabe de uma coisa? Glória a Deus por esse momento. Glorifique a Deus por esse momento. Por quê, pastor? Porque nesse momento você está vivendo de grande pressão. É que a pressão vai colocar para fora o que está dentro do seu coração, para que Deus possa curar, para que Deus possa restaurar, para que Deus possa limpar, para que Deus possa arrancar toda a distorção que há no seu coração, para que Deus possa alinhar o teu coração, que talvez esteja desalinhado, talvez esteja distante dos propósitos dele. Deus está falando com alguém nessa noite, irmãos. Alguém que está vivendo sob uma grande pressão. É no meio desse contexto que Jesus se abaixa e vai lavar os pés dos discípulos. Daí o que é que Jesus encontra, irmãos? Resistência. Nós conhecemos a história. De quem a resistência? De Pedro. Mas eu acredito, é a minha impressão, que as palavras de Pedro, elas verbalizaram o que todos estavam sentindo de alguma forma. E aí Pedro e os discípulos, é como se ele dissesse assim para Jesus: Senhor, mestre, a gente está discutindo aqui, brigando para saber quem é o maior. E o Senhor vem lavar os nossos pés, nos nivelando por baixo. Não faz sentido. A gente está brigando para saber quem vai ficar em cima. E o Senhor vem lavar os nossos pés, nos nivelando por baixo. É como se ele dissesse assim: portanto, se o Senhor está lavando nossos pés, a discussão sobre quem é o primeiro acabou. Não faz sentido. Como assim? O Senhor é o líder, o Senhor é o mestre, o Senhor é o maior entre nós, é o maior do grupo. Daí, em meio a essas palavras, Jesus interrompe Pedro com força e diz: Ô Pedro, você não tem parte comigo, porque quem está discutindo quem é o primeiro e quem é o maior não tem parte comigo. Tem crente aí? Foi exatamente, precisamente o que Jesus disse, não apenas para Pedro, mas para todos os discípulos. Quem está discutindo quem é o primeiro e quem é o maior, não tem parte comigo. O meu reino não acontece dessa forma. Jesus disse em alto e bom som para os discípulos: ei,
No meu reino não pode haver esse tipo de discussão tola, sem propósito. Porque o meu reino não acontece dessa forma. O meu reino não é um reino de orgulhosos e vaidosos que estão apenas preocupados em saber quem é o maior e quem é o primeiro. O meu reino é um reino de pecadores arrependidos e submissos. Eu vou dizer outra vez, irmãos, o que Jesus disse para os seus discípulos naquele dia: o meu reino não é um reino de vaidosos e orgulhosos, que estão interessados apenas em saber quem é o maior e o primeiro. O meu reino é um reino de pecadores arrependidos, pecadores que têm um coração submisso, pecadores que têm um coração quebrantado e que querem fazer uma coisa só. Faz assim comigo, ó. Por favor, por gentileza, te peço com muito respeito e amor. Pecadores arrependidos que têm um coração quebrantado. Quem são esses, pastor? Diz assim comigo, ó. Nós. Que estão interessados em fazer apenas uma coisa todo dia. O que é, pastor? Diz assim comigo, ó. A vontade. Novamente, a vontade de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Ele tem. Não é a igreja que tem autoridade. Não é o pastor que tem autoridade. Não é o teólogo que tem autoridade. Não é o missionário que tem autoridade. Não é a denominação que tem autoridade. Não é governo humano que tem autoridade. A autoridade pertence apenas a um homem, a saber, Jesus, o Cristo, o Messias. Agora, Jesus está interessado em delegar a autoridade que é dele à sua igreja, a mim e a você. Agora a pergunta é: para quê, pastor? Para a gente fazer o que a gente quer? Para a gente viver os nossos projetos e sonhos? Para a gente trabalhar para Ele? Para viver o ministério? Não, irmãos. Jesus nos dá autoridade para a gente fazer uma coisa só. Uma coisa só. A vontade dEle. Se não for para fazer a vontade dEle, Deus não nos dá autoridade. Tem tanta gente aí pedindo autoridade para Deus. Para quê? Para nada. Para nada. Deus não vai dar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece o meu coração e o teu coração. Se há no meu coração e no teu coração o desejo, a intenção, a motivação de agradá-lo e fazer a sua vontade, o que Ele vai fazer? Ele vai nos dar da sua autoridade. E aí, irmãos, para quê? Para fazer a sua vontade. E aí, pastor? E aí que na caminhada, irmãos, na nossa caminhada, sempre quando um homem de Deus, na caminhada, procura fazer a vontade dele, faz a vontade dele, o que acontece, pastor? Ele é fortalecido por Deus. Somente um homem que procura fazer a vontade de Deus na sua caminhada, ele é fortalecido por Deus. Irmãos, por que tantos estão fraquejando, irmãos? Por que muitos entre nós estão fraquejando? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos interessados em fazer tantas coisas grandes para Ele, mas nós não estamos mais interessados em fazer a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Jesus estabelece, estou concluindo, Jesus estabelece aqui um novo modelo. Que modelo é esse, pastor? Primeiro, irmãos, anotem aí. Jesus não está elaborando aqui, vou chamar essa comunidade, pastor Saulo. Vou me inspirar aqui no pastor Saulo. Vou chamar essa comunidade da bacia e da toalha.
Na comunidade da Bacia da Toalha, pastor Saulo, Jesus não está elaborando um projeto de poder, onde, para eu ser o primeiro e para ser o maior, eu preciso servir. Porque há uma interpretação equivocada de Marcos capítulo 10. Há uma interpretação equivocada. Jesus está revelando que os maiores e primeiros devem fazer isto. Só que há um entendimento o seguinte, de que se eu quero ser o primeiro, o que eu devo fazer? Eu vou servir. Se eu me tornar um servo, eu vou ser o maior, então eu vou servir. Daí se elabora o que eu chamo de uma teoria do serviço, motivado pela vontade de ser o primeiro. Teoria do serviço, motivado pela vontade de ser o primeiro. Só que no reino de Deus, irmãos, à luz das Escrituras, olhando para Cristo e para os seus ensinamentos, os servos, aqueles que querem servir, nunca podem servir motivados em serem os primeiros, ou motivados em receberem reconhecimento e honra pelo serviço que estão prestando. Jesus aqui, irmãos, não está aqui colocando um planejamento de poder, mas Jesus está fazendo o quê, pastor Beto? Jesus está desarmando uma bomba que está presente no coração dos discípulos. Uma bomba, pastor? É. Só que infelizmente, irmãos, existem aqueles, aqui no Mevan não, tá? Só em outras comunidades, só em outras denominações, aqui não. Existem aqueles que dizem assim, ó: você quer cantar no louvor? Tu quer cantar no louvor? Então quem tem que começar é enrolando o cabo. Quer ser pastor? Então tem que começar servindo lá na recepção. A ideia, que é um engano que está presente aqui, sabe qual é, irmãos? É sendo servo que a gente se torna importante. Olha o coração sendo revelado. Olha o que está dentro vindo para fora. O engano, a ideia enganosa que está presente nesse cenário é servindo que eu vou me tornar importante. É servindo que eu vou galgar um lugar importante onde eu estou. E eu digo para vocês, irmãos, de coração, isso é podre. Por que é podre, pastor Beto? Porque o serviço não tem motivação na vontade de ser importante. O serviço não tem motivação na vontade de ser importante. Não tem, irmãos. Quem está servindo, toma nota aí. Quem está servindo para ser importante, não está servindo para nada. Se você está querendo servir aqui ou em qualquer lugar, com a motivação de ser importante, você está fora do propósito de Deus. Jesus não está aqui, eu repito, elaborando um planejamento de poder. Ele está desarmando uma bomba armada no coração dos seus discípulos. Jesus está aqui, irmãos, quebrando todo o conceito de pirâmide. De que vem pirâmide invertida, né? De que vem o pastor está aqui embaixo, aí o pastor está aqui. Cadê o Everton Barnett para me corrigir? Está aqui o pastor, aí depois vem os presbíteros, aí depois os diáconos, aí depois os obreiros, aí depois vem o rebanho. Jesus está quebrando com
com tudo que é tipo de pirâmide, irmãos. Jesus não está invertendo a pirâmide, Ele está quebrando toda a pirâmide. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque Ele está nos ensinando nessa noite o seguinte, de que no meu reino não tem hierarquia de valor. Não há hierarquia de valor no reino de Deus, irmãos. Não há hierarquia de valor. Todos nós que estamos aqui temos um chamado de Deus, amém? Todos nós temos um lugar no corpo de Cristo, sim ou não? O corpo possui muitos membros e cada membro tem uma função. Ou seja, no reino de Deus, no corpo de Cristo, há funções diferentes. Pessoas que têm funções diferentes, mas que todas elas têm a mesma importância e o mesmo valor. Não há hierarquia de valor no reino de Deus. Na comunidade da bacia da toalha, irmãos, não há hierarquia de valor. Por quê? Porque na comunidade da bacia da toalha, e nós somos a comunidade da bacia da toalha, amém, irmãos? Nós somos, nessa comunidade, todos têm o mesmo valor. Todos servem sem segundas intenções. Na comunidade da bacia da toalha, há uma toalha e uma bacia para todos, pastor Saulo. Ninguém está sem toalha e sem bacia. Há uma toalha e há uma bacia para você. Amém? Há uma toalha e há uma bacia para você. Para quê, pastor? Para você poder viver o propósito de Deus na sua vida. Para você ouvir o que Jesus disse para os discípulos, o que Jesus disse para eles ainda continua ecoando. Assim como eu fiz com vocês, façam com os outros. Na comunidade da bacia da toalha, todos são amados, todos têm valor, todos têm um lugar à mesa com Cristo, com o Mestre. Amém? Esse novo modelo que Jesus estabeleceu aqui, irmãos, é o amor. O novo modelo é o amor. O novo modelo é o amor. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Disse para os seus discípulos: assim como eu vos amei. No meu padrão, com uma toalha na mão, com uma bacia e com um coração alegre. Com um coração alegre, com um coração leve. Irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina que o Senhor deu um campo de atuação para cada um. Você está aí? O Senhor deu um campo de atuação para cada um. Se Deus me deu um campo de atuação, então eu preciso querer fluir em Deus dentro do campo que Deus me deu. Eu preciso querer me desenvolver todas as habilidades que Deus me deu, usar todos os dons que Deus me deu, toda a experiência, todo o conhecimento dentro do campo de ação que Deus me deu, dentro do meu quadrado. Eu tenho um campo de atuação. E você? Você também tem? Então, se eu tenho e você tem, eu não preciso querer fluir no teu campo de atuação. E você não precisa querer fluir no meu. Aí o que é que Paulo diz? Se você tem um campo de atuação, se todos nós temos, então não se comparem, não nos comparemos uns com os outros. Porque o fato de você se mover dessa forma, de carregar isso, não quer dizer que você é melhor ou pior. É que Deus te deu um campo de atuação. Deus te deu uma graça. Deus te deu habilidades. Deus te deu dons. Quantos dons nós temos distribuídos aqui no Mevan, irmãos? Você tem dons, você tem habilidades, você tem experiência, tem conhecimento. O que é que eu faço, pastor? Flua dentro do seu campo de atuação.
para que o corpo seja edificado e para a glória de Deus. Jesus não está dizendo aqui, irmãos, que os pastores devem lavar os pés das ovelhas. Jesus também não está dizendo aqui que os poderosos devem lavar os pés dos não poderosos. Concluindo, o que Jesus está dizendo é que não há poderoso. Ele está dizendo, só eu sou o mestre poderoso. Só eu sou o mestre poderoso. Não há poderosos no meu reino. Só há um que é poderoso e sou eu. É o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, ainda hoje. Esse amor, irmãos, nos torna iguais e servos uns dos outros. Que nós possamos nos tornar a cada dia, cada vez mais, parecidos com Jesus. Amém? Glória a Deus. E que você, lá na sua casa, com o seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos, você possa no dia a dia, sempre estar disposto a pegar uma toalha, a pegar uma bacia, se abaixar, para lavar os pés daqueles que você ama, mas também daqueles que você não conhece. E como diz o pastor Luiz, daqueles que você não gosta, daqueles que você não suporta. Amém? Vamos cear? Vamos cear? Anderson? Você recebe essa palavra, irmãos? Que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração. E que você possa voltar para casa desejoso de se tornar esse discípulo que não serve motivado em ser o maior e o primeiro, mas o discípulo que serve motivado em agradar o seu mestre e seu Senhor. Que serve com alegria e com amor ao Senhor e ao próximo.